Salmo 46. Amém? Vamos meditar nesse dia acerca desse salmo. Amém? Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, pois o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode se assentar. Um salmo onde se remete muito aos nossos dias. Muito aquilo que tem acontecido não somente no mundo aí fora, mas tem acontecido dentro das nossas casas, dentro da nossa família, que é a ansiedade e o medo. Isso tem consumido demais o ser humano. Uma das maiores dificuldades e obstáculos que o ser humano hoje encontra é controlar a sua ansiedade. E quando isso não consegue ser controlado, isso acaba se tornando um medo. Medo, às vezes, de tomar um passo importante na sua vida. Medo, às vezes, e a ansiedade junto, que o problema e aquilo que a situação adversa a qual nós nos encontramos, nós queremos uma resolução rápida, uma resposta rápida, e quando isso não acontece, nós começamos a procurar outros caminhos, outras formas para que aquilo possa acontecer, aquilo possa ser resolvido. E muitas das vezes, querido, nós não enxergamos isso, porque a ansiedade nos toma por completo. A palavra de Deus diz que lançai ao Senhor toda a vossa ansiedade. Lançamos nele toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que de repente possa vir contra nós, vir sobre nós, para tentar nos frustrar e tentar nos parar. Nós podemos ver que muitas pessoas tiveram medo. Muitas pessoas que estão na Bíblia, relatadas aqui neste livro, não somente no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Abraão ele teve medo que a sua esposa Sara fosse tomada dele, e por causa do medo ele acabou falando uma mentira, e essa mentira acabou trazendo grandes consequências, sabe? O medo, a ansiedade, Jacó também, por ele ter enganado Esaú, o seu irmão o irmão dele que nasceu primeiro, sendo mais velho, por alguns minutos, segundos, ele ficou com medo de ir até o irmão e consertar o que havia sido feito, Homens que foram usados tremendamente nas mãos do Senhor e tiveram medo. Mas Jesus, no Getsêmane, nos ensinou a lidar com o medo. Jesus, quando estava prostrado no Getsêmane, se preparando para ser entregue na mão dos pecadores para ser crucificado, Jesus faz aquela oração que muitas pessoas dizem que Jesus sentiu medo. Mas Jesus ali, ele não chegou a sentir medo porque ele venceu o medo. Ele venceu a ansiedade. Porque Jesus ele via o que iria acontecer. Mesmo sendo homem, mas ele era duo, ele era Deus e era homem. E ele via a cruz, ele via o flagelo, ele via as dificuldades, ele via aquilo que ele iria enfrentar. Mas ele venceu a ansiedade e o medo como? Primeiro orando, buscando o Pai, buscando o entendimento no Pai.
a certeza que o Pai estava no controle de tudo, a certeza que Deus está no controle de tudo. Então, querido, você quer vencer a ansiedade? Deixe Deus estar no controle da sua vida e da situação a qual você se encontra. Deixe Deus mudar a circunstância a qual hoje você de repente não vê saída, não vê uma solução, mas deixe Ele estar no controle de tudo. E assim você consegue conter a ansiedade. Agora, quando nós contemos a ansiedade, mas vem o medo, é aí, querido, que entra um fator muito importante, é estarmos no centro da vontade de Deus. Porque Jesus estava ali no Getsemane, orando, se preparando para um momento a qual ele já via há muito tempo que iria acontecer. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ali está vencendo o medo. Jesus ali está dizendo: Pai, é difícil. Dura coisa é ir à cruz, mas todavia, seja feita a tua vontade. Jesus venceu o medo, querido. Jesus venceu a ansiedade da cruz. Jesus venceu o medo do sacrifício que teria que ser feito naquela cruz. E, querido, por mais que muitos homens que Deus usou na Bíblia, e eles tiveram medo, Jesus mostrou: é possível vencer a ansiedade e o medo no Pai, na oração, na perseverança, na permanência na presença de Deus. Sabe, queridos, e isso é algo que nós temos que levar para o nosso dia a dia. O salmista aqui diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Ele está querendo dizer para mim e para você que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Às vezes nós precisamos do toque de alguém, que alguém esteja junto, para que nós possamos nos sentir acolhidos, para que nós possamos nos sentir amados. Mas a palavra de Deus diz que por mais que um pai ou uma mãe se esqueça de você, o Senhor nunca se esquecerá de você. Por mais que você de repente possa estar sozinho hoje, sozinha hoje, nesse dia, nessa quinta-feira, dia 17 de junho, e de repente você se sente sozinho, abandonado, mas o Senhor nunca te abandonou. Ele nunca deixou você sozinho, né? Prova disso é que nós vemos a passagem lá no Gênesis acerca de Ismael. Abraão tinha acabado de dispensar Agar e Ismael do acampamento, do lugar onde eles estavam sitiados, ali. E Agar saiu pelo deserto e preocupada com o filho, falou assim: ó, eu vou deixar ele ali no canto e vou me afastar um pouco e vou ver o meu filho perecer. Só que daí um anjo de Deus, um anjo do Senhor aparece para Agar e fala assim: por que está chorando? Por que, o que está acontecendo? Deus ouviu a oração do menino, e dele sairá uma grande nação, e dele Deus também tem propósito e promessas para a vida dele. Querido, quando eu e vocês somos abandonados pelo ser humano, pelo homem, pelo pai, pelo pastor, por quem você possa ter sido abandonado, Deus, Ele acolhe você. Deus, Ele olha, Ele escuta e vê a sua oração. Ele olha para você e vê: olha, algo de bom ainda tem nessa vida, algo de bom ainda tem nesta pessoa. E Deus faz uma aliança e Deus lhe dá coisas a qual ninguém nunca teve coragem de dar. Deus dá um ministério abençoado para você. Deus dá uma casa abençoada para você. Deus dá uma esposa, um esposo. Deus dá filhos abençoados para você. Quantas e quantas pessoas, queridos, eu conheço, e até mesmo de mim. Eu estou com 40 anos de idade. Eu nunca pensei que fosse chegar aos 40 anos de idade. Porque de onde eu vim e de onde eu fui criado, meu querido, era para eu não passar nem dos 15. Era para não chegar nem na juventude, nos 20 anos de idade. E eu louvo a Deus porque Deus teve misericórdia da minha vida. E hoje eu posso dizer que Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Por mais, querido, que nós possamos passar por dificuldade, nós não devemos olhar para a dificuldade, nós não devemos olhar para o gigante, nós não devemos olhar para os mares se levantando, rugindo. Nós temos é que ter a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Porque por mais que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
no verso 4 do Salmo 46, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No verso 5, Deus está no meio dela e não será abalada, porque Deus ajudará ao romper da manhã. Às vezes, querido, nós estamos na tempestade, numa noite tempestuosa da nossa existência. Às vezes nós estamos passando problemas dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, com a nossa família, e nós falamos assim: pronto, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, eu vou para onde, eu corro para onde? Querido, tem um lugar onde você pode correr e onde você vai encontrar aconchego, que é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que eu e você encontramos as respostas. É aos pés de Jesus que eu e você temos a plenitude e a certeza que não fomos criados para sermos capachos. Nós somos criados para sermos filhos e filhas de Deus. Por mais que o mundo possa nos rotular, por mais que o mundo possa falar para você não vai dar certo, por mais que as pessoas possam olhar para você e falar: e você não tem condição, mas Deus olha para mim e para você nesse dia e diz: eu te chamei, eu te escolhi, e é com você que eu vou completar a minha boa obra. Aleluia. E isso, querido, Deus está dizendo para mim e para você: Ele nos ajudará no romper da manhã. A noite, um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. De repente, até aqui você tem passado por noites tempestuosas, mas hoje o Senhor está liberando uma manhã de bênção para você. Hoje Deus está liberando um amanhecer para você, para a sua vida. Uma nova história, um novo tempo, um tempo diferente, querido, aonde eu e você vamos experimentar não somente o melhor dessa terra, mas nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? E o salmista ele continua dizendo: por mais que as nações se embranveçam, os reinos se movam, ele levanta a voz e a terra se submete. Quando eu e você, querido, nos colocamos posicionados diante de Deus, tudo tem que se mover. Os céus se movem, a terra se move, as nações se embranvecem, porque a voz do Senhor se levanta. E nada detém a voz de Deus. É essa certeza que eu e você temos que ter. E contemplar as obras do Senhor em meio às desolações. Quantas e quantas coisas têm acontecido nessa pandemia desde março, abril do ano passado. Muitas coisas têm acontecido. Pessoas têm morrido. Pessoas têm pegado esse vírus maldito. Pessoas sucumbiram a esse vírus. Pessoas passaram por isso. E tem um testemunho de vitória. Muitas pessoas aqui passaram por isso. A irmã Maria, a esposa do diácono Nelson, passou por isso. E graças a Deus está recuperada. A irmã Maria Macedo, nossa diaconisa, também pegou esse vírus, passou por isso. E está em recuperação. Pessoas próximas a nós que pegaram isso e faleceram. Mas o tempo de Deus chegou para elas. Porque assim, Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Passou, então o Senhor acha que a perda, a gente tem que estar acostumado a perder? Não, querido. É porque eu e você não somos habituados em perder. Nós queremos sempre ganhar. A gente nunca quer perder. Não, pastor, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas sabe quando eu e você perdemos de verdade? É quando nós não deixamos a vontade de Deus ser perfeita na nossa vida. Porque a vontade dele é soberana. A minha vontade, de repente, é ter ficado em casa dormindo, assistindo um filme. Mas a minha vontade não é perfeita. A minha vontade não é soberana. Agora, a vontade de Deus, de um Deus onisciente, onipotente e onipresente, um Deus que vê tudo, um Deus que ouve tudo, e um Deus que sabe de todas as coisas, né? Por que nós duvidamos desse Deus? Porque lá no Salmo 37, o salmista nos ensina algo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo fará. Sabe qual é o segredo de estarmos na vontade de Deus? É entregarmos e confiarmos. Quando eu e você entregamos e confiamos, a vontade de Deus é estabelecida. Quando eu e você entregamos e daqui a pouco, meia hora, nós estamos pegando de volta, não existe confiança e não temos como estar no centro da vontade dele.
Sabe, querido, o salmista entendia que contemple as obras do Senhor em meio a desolações. Contemple o que Ele tem feito. Famílias que podem ser restauradas nesse tempo. Casamentos que podem ser restaurados. Porque antes, na correria do dia a dia, você não tinha tempo para conversar com o seu esposo. Você não tinha tempo para conversar com a sua esposa. Você não tinha tempo para conversar com os seus filhos. E teve que vir esse vírus maldito. Isso que não é a vontade de Deus na minha e na sua vida. Que nós possamos estar doentes, que nós possamos estar fragilizados, isso não é a vontade de Deus. Mas em meio às desolações, a obra de Deus e a vontade de Deus permanece. E pessoas estão sendo transformadas, querido. Quando isso tudo passar, querido, nós vamos ter que estar preparados para atender pessoas que estão totalmente quebradas emocionalmente. Pessoas que vão vir só o caco da telha de Jacó, filho. Só o caco da telha. Emocionalmente destruídas. Porque, sabe, desaprenderam a ter convívio social. Porque hoje muitas pessoas ainda, querido, por causa da ansiedade e do medo, estão trancafiadas em casa, barbudo, cabeludo. Sabe? E é isso, querido, que tem assolado as vidas das pessoas. O medo, a ansiedade. E nós não devemos andar ansiosos, porque o Deus Todo-Poderoso está no controle da minha e da sua vida. Ele está no controle. Parece até assim um jargão evangélico, um jargão gospel, mas não é, querido, é a palavra. Não te mandei eu. Não passe pelo caminho, ande, porque eu sou contigo. É a palavra. É a palavra. Sabe? E é isso, querido, que o salmista diz e ainda declara, que ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Aleluia! Ele faz cessar as guerras, ele faz cessar a dificuldade que você enfrenta, mas ele só cessa, querido, quando você entende que Ele está no controle, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sabe? Porque quando nós cremos nisso, a guerra, a batalha, ela cai por terra. E a palavra de Deus diz, e é confirmado com a palavra, que eu e você somos vencedores. Por que eu e você somos vencedores? Porque quando Deus entra na guerra, quando Deus entra na batalha, quando Deus entra na minha vida e na sua vida, o arco é quebrado. Você já viu um arqueiro com arco quebrado? Ele não consegue flechar, ele não consegue lançar a flecha. Deus, ele quebra o arco. Ele quebra o arco dos dardos inflamados do inimigo, das flechas inflamadas contra a minha vida e a sua vida. Quando Deus entra na guerra e Ele entra na minha vida e na sua vida, Ele corta a lança. A lança é cortada. A lança que poderia ser cravada no meu peito, no seu peito. A lança que poderia impedir o agir de Deus, parar, nos frustrar. Ela é quebrada. Ela é cortada. E o exército do inimigo que se levanta contra mim e a sua vida, eles são lançados no fogo. Os carros são lançados no fogo. Aquilo que vem, querido, como se fosse um rolo compressor contra mim e a sua vida, é quebrado. Prova disso, Davi, quando chegou diante do gigante, quem que você acha que derrubou o gigante? Foi a pedrinha que Davi lançou? Claro que não. Foi o posicionamento de Davi diante da situação. Quando Davi chegou no arraial e ouviu aquele incircunciso filisteu, como ele mesmo disse, que afronta o exército do Deus vivo, ali Davi se posicionou diante de Deus e falou assim: quem é esse que é contra o povo de Deus? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse que está afrontando o rei de Israel, que está afrontando a nação de Israel, que está afrontando o povo adquirido e escolhido do Deus Todo-Poderoso? E é isso, querido, que Deus olha quando o inimigo das nossas almas nos afronta, quando ele olha para mim e para você e tenta nos humilhar, tenta nos lançar ao chão. Ele quebra o arco, ele corta a lança,
E ele põe o exército do inferno no fogo, que é o lugar onde nunca deveria ter saído. E o lugar onde eu e você não vamos estar. Sabe, meu irmão, nós temos que começar a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque assim nós vamos poder dizer: o Senhor dos exércitos está comigo, e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Tem dias, querido, que a gente acorda não querendo nem botar o pé direito nem o esquerdo para fora da cama. Se o dia pudesse ter 48 horas para eu ficar deitado na cama e não poder levantar, seria muito bom. Mas, querido, quando Deus está conosco e Ele é o nosso refúgio, pode se levantar o que for. A gente pode até parar, mas regredir jamais. A gente pode até parar para tentar analisar o que está acontecendo, mas querer voltar atrás, comer cebola, voltar para o Egito, jamais. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, a ponte é quebrada, a qual nós atravessamos para nos encontrar com Ele, e não tem mais como voltar, é só avançar. E é por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, no mundo tereis dificuldade, no mundo você vai enfrentar circunstâncias vãs, mas tem bom ânimo, porque eu já venci, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, querido, eu e você também vamos vencer. Se Ele venceu, eu e você também estamos debaixo dessa palavra que o próprio Jesus liberou para mim e para você. Pastor, mas está difícil. Pastor, está complicado. Então se apegue a outra palavra que Jesus diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está oprimido? Está querendo desistir? Corra para Jesus. O pastor, ele pode te ajudar? Pode, com uma oração, com uma palavra de ânimo, com a palavra de Deus exposta para você, para que você possa ter fé, para que você possa ter força. Mas o único que pode resolver aquilo que tem te afligido nesses dias é Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o novo caminho que eu e você temos para nos achegar a Deus. E o salmista diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Se aquiete, se tranquilize, descanse no Senhor. Pastor, mas o negócio está feio. O pecado tem batido a porta do meu coração. A carnalidade tem vindo com uma força tão grande contra a minha vida, que eu estou quase sucumbindo, quase voltando para o mundão. Permaneça firme, meu irmão. Fique tranquilo, aquietai-vos e sabei que Ele é seu Deus, que Ele está no controle e que Ele vai realizar a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Não olhe para o que está em volta, olhe para o seu alvo, que é Jesus. Está a ponto de desistir? Olha para Jesus. Está a ponto de cair de volta na prática do pecado? Olha para Jesus. O que às vezes nós fazemos é que nós olhamos para o homem, e é por isso que nos frustramos, porque o homem é falho. Você não vai poder se comparar com uma coisa que é falha, você tem que se comparar com algo que é perfeito. E o único que é perfeito, querido, não é o reverendo, o bispo, o arcebispo, o pastor, o obreiro, o irmão canelinha de fogo, nada disso, querido. Quem é o perfeito, quem é aquele que é o início e o fim, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, é aquele que morreu na cruz por mim e por você, e no terceiro dia ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Né? E é isso, querido, que eu e você temos que colocar todo dia no nosso coração. A palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A partir do momento que nos entranhamos, nos agarramos com ela, a nossa vida é transformada. Não é o Jornal Nacional que vai ditar o que você tem que fazer. Não é o governo que vai dizer o que você tem que fazer. Eu e você não somos dessa terra a partir do momento que estamos em Cristo. Então o que
vem dos céus, é aquilo que eu e você temos que seguir e temos que aceitar. Pastor, então agora eu vou ser um justiceiro. Não vou pagar mais conta, não vou pagar mais imposto, não vou mais cumprir com as minhas obrigações como cidadão. Não, querido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós devemos cumprir todas os nossos compromissos como cidadãos dessa terra, sim. Mas o prêmio a qual nós vamos receber não é dessa terra. Não é. O apóstolo Paulo mesmo diz, né? Que o nosso prêmio não é nessa terra. Não é aqui. O prêmio é nos céus. É a eternidade com Cristo. É uma eternidade de volta à origem de tudo. A origem de tudo. E a origem de tudo é estarmos em Deus e com Ele, contemplando a formosura, contemplando a sua graça, contemplando a sua bondade, contemplando por toda a eternidade aquilo que Ele preparou desde o Éden para mim e para você. E eu quero orar por você nesta manhã, neste dia. Eu quero orar e que você coloque a mão tudo do seu coração. O que tem colocado medo na sua vida? Coloque diante do Senhor. Pastor, eu não estou com medo, eu estou ansioso. Uma ansiedade que me corrói. Eu fico preocupado se amanhã eu vou ter o que comer. Se amanhã eu vou ter o meu trabalho. Se amanhã eu ainda vou, ter minha casa. Se amanhã eu vou ter isso. Se amanhã eu vou conseguir aquilo. Você está ansioso? Então lance sua ansiedade no Senhor. Lance toda a vossa ansiedade nele. Faça isso agora. Aquilo que tem colocado medo para você. Uma situação, uma perda, algo que tem feito muito mal para você nesses dias. Nós vamos orar, e eu creio que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, e você vai sair daqui hoje como se tivesse tirado 1 tonelada de margarina das suas costas. Você vai sair daqui mais leve, porque Jesus diz que o jugo dele é suave, e o fardo é leve. Então troque com ele nesse dia. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, de cada um que está nos assistindo nesse dia. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar dando a eles, Senhor, a oportunidade de entregar tudo nas suas mãos e confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é aquele que faz cessar a guerra, que é o Senhor que quebra o arco, que é o Senhor que corta a lança, que é o Senhor que queima os carros no fogo. Porque, Senhor, nós vamos nos aquietar, nós vamos descansar e nos deleitar em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. E com isso, o Senhor será exaltado entre as nações e em toda a terra. Nós lançamos, Senhor, toda a ansiedade, nós lançamos todo o medo, toda a ausência de fé em Ti, querido Deus. Mas que nesse dia o Senhor possa realizar, Senhor, um dos maiores milagres que nós possamos experimentar, Deus querido, que é ativar a nossa fé em Ti, confiar verdadeiramente em Ti e entregar todas as nossas incertezas nas Suas mãos. Senhor, olha para esse coração nesse dia, olha para esse coração que está aflito, olha para esse coração que está angustiado, olha para esta vida que está ansiosa, Deus querido, que está à beira, Senhor, de um colapso emocional. Que o Senhor possa estar abençoando nesse dia, que o Senhor possa estar abençoando o meu irmão, a minha irmã, este jovem, esse adolescente, Senhor, este servo Teu, Deus querido, que neste momento, Senhor, pode estar sofrendo, Senhor, as dores do medo, as dores da ansiedade, e que nesse dia, Senhor, nessa quinta-feira, caia por terra, Deus querido, que ele possa ser curado, liberto, transformado, que o Teu Espírito venha sobre ele, e que ele possa ser casa favorita. Senhor, que se um espírito maligno entrou por um caminho, que por 7 caminhos ele possa bater em retirada nesse dia, que ele vá embora, que pegue tudo aquilo que não pertence a ele, e vá embora, e que a Tua presença, Senhor, possa ser, Senhor, imensurável, inacessível e, acima de tudo, atuante e latente na vida desse meu irmão e da minha irmã, Pai. Pai, sonda esse coração agora, e que o Senhor possa extirpar todo medo, toda raiz de amargura, toda dor, e que eles possam ter uma experiência sobrenatural contigo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.